O índice que calcula poder de compra de fertilizantes caiu ao menor patamar em 21 meses, o que indica melhora na relação de troca ao produtor rural. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o gerente de Mercado e Estratégias, Eduardo Carvalho. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. Eduardo, quais foram os motivos dessa queda, no índice de poder de compra de fertilizantes em março? Os fertilizantes que já estouraram, os preços aí nos últimos anos, até por conta da guerra, tivemos diversos problemas. Agora uma situação bem melhor. Exatamente. Em março, o preço do fertilizante ele teve uma redução importante, né? E isso ajudou no reequilíbrio do balanço entre oferta e demanda, principalmente aqui no mercado brasileiro. Na média, os fertilizantes eles caíram aí próximo de 3% a 4%, em relação às commodities que acabaram se mantendo ou tiveram ligeira queda. É bom lembrar, né, que no ano passado, nessa mesma época, o índice ele era praticamente o dobro, ele estava ou quase 50% acima, muito em função do que teve a guerra, todos os eventos anormais. E que esse ano, então, estamos chegando aí próximo de abril, né? Próximo aí da estação, da safra, e o índice está mostrando aí um ótimo momento para o agricultor, está fazendo o planejamento dele e com boas relações de troca. Agora, o produtor, você acha que ele deve aproveitar esse momento, que está boa a relação de troca, para poder comprar esses insumos já com antecedência para as próximas safras? Aqui vale sempre lembrar, né, o que o nosso vice-presidente Eduardo sempre comenta, né, a decisão ela é soberana do agricultor, mas em termos de planejamento é sempre bom o agricultor estar antecipando para evitar principalmente o caos logístico. Então, para sua pergunta, a gente tem um momento favorável numa relação de troca em relação aos preços dos grãos, principalmente soja e milho, e no futuro, naturalmente, a gente não sabe como isso vai se desdobrar. Imaginando que a gente tem esse ano uma recuperação no mercado de fertilizantes importante comparada com a queda que foi o ano passado em termos de volume, a gente imagina que a movimentação, principalmente logística, para atender toda a safra, vai ser muito grande nos próximos meses. Então, quanto mais cedo o agricultor conseguir se planejar, receber o fertilizante e os demais insumos, melhor ele vai estar preparado. Talvez um outro fator importante para lembrar, Priscila, é com relação ao hemisfério norte, principalmente os Estados Unidos, que com a entrada da safra de primavera lá, e eles estão praticamente plantando, a movimentação internacional dos fertilizantes também ficou mais intensa. Eles estão no começo do plantio, então eles estão se movimentando bastante. E do outro lado também a própria Índia buscando também fertilizantes para se abastecer para a estação dela. Então, em resumo, é um momento que a gente ainda está entre as safras, né? Acabamos de sair de uma safrinha, uma colheita recorde de grãos, a Conab tem divulgado acima de 130 milhões de toneladas, uma movimentação muito intensa, principalmente em relação ao frete. E aí, quanto mais cedo o agricultor conseguir se planejar, se preparar e garantir que ele receba a tempo, melhor ele vai estar fazendo para garantir a rentabilidade dele, assim como ele fez nos anos anteriores. Agora, você acha que esse cenário de queda no preço e melhora no poder de compra, ele deve se manter por mais tempo? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Mas vamos pensar, como que daqui para frente isso deve se desdobrar? A gente tem um hemisfério, como eu comentei, uma safra americana que está se recuperando. Ano passado, o volume consumido de fertilizantes nos Estados Unidos caiu significativamente, assim como no Brasil, né? Aliás, caiu até mais do que no Brasil. Então, essa recomposição dos nutrientes no solo deve fazer com que a demanda de fertilizante, e já está fazendo mais da metade das vendas para o ano, né? Elas praticamente já se materializaram, e isso está sendo entregue e vão ser entregue nos próximos meses, deve de fato deixar o mercado bastante movimentado. Mas é claro, dentro de uma normalidade de um balanço de oferta e demanda. Então a gente não imagina que hajam muitos sobressaltos ou muitos desvios daqui para frente. Mas o planejamento, a antecedência, isso sempre é bom para garantir a rentabilidade no final do dia, né? Claro. Agora, você mencionou, a gente sabe que desde o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço dos insumos dispararam, mas aí um ano depois do início dos confrontos, a situação dos fertilizantes foi melhorando. E qual que é a situação atual agora de produção? Isso, é uma boa pergunta. No ano passado, então, houve esse desequilíbrio entre a produção mundial e os consumos, e
nesse ano especificamente, o balanço de oferta e demanda mundial ele está muito mais equilibrado. Então, tanto os países da América do Norte, os produtores, a própria produção brasileira, vem atendendo a demanda que tem se mostrado na parte dos agricultores. Então, a gente imagina que esse cenário deva se manter, né, esse equilíbrio, e a partir daí garantir essa oferta de fertilizante para fazer frente a essa safra enorme que está sendo colhida agora. Uma das coisas que a gente sempre diz, né, super importante a recomposição dos nutrientes do solo para garantir essas maiores produtividades, maiores médias históricas, à exceção do Rio Grande do Sul, que enfrentou aquela seca, né, pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, demais regiões colhendo altíssima tecnologia. Então, acho que tudo isso corrobora, né, para a gente ter um ano bom, um ano que o agricultor possa se preparar, recompor as reservas dele de nutrientes no solo e partir para mais um ano de boas rentabilidades. Então, que seja assim. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui com a nossa audiência, pela disponibilidade. Uma boa quinta-feira para você, um excelente feriado. Muito obrigado, um prazer sempre estar com vocês. Um abraço.